Você é o bobo da corte e ainda acha que é carismático. Eles riem das suas piadas, te elogiam por ser leve, divertido, gente boa. Mas repare com atenção, eles nunca te chamam para decidir nada. Você está sempre por perto, mas nunca no centro. Sempre no grupo, mas nunca no comando. Sabe por quê? Porque você virou o entretenimento, não a liderança. Você é o cara que mantém o clima leve, a energia alta, enquanto os de verdade fazem as escolhas que definem o jogo. Você confundiu simpatia com estratégia. Acha que ser querido é suficiente, que ser aceito é o caminho. Não é. Na prática, isso está te custando caro. Carreira travada, respeito superficial, portas que nunca se abrem e você nem entende o porquê. A verdade, ninguém promove quem entretém, só quem impõe. Quem decide não é o mais popular, é o mais respeitado. E respeito, meu amigo, não se compra com piadas. Se impõe com postura, voz, presença e uma aura de consequência. Você virou o cara legal, mas ser legal demais te condena a um papel. O papel de coadjuvante da sua própria vida. Sim, você serve para manter o clima leve e também para manter você fora do jogo. Enquanto você distrai a sala com piadinhas, alguém está assinando um contrato. Enquanto você tenta agradar, alguém está impondo limites. Enquanto você ri com eles, eles decidem sem você. Você virou o querido demais para ser levado a sério. Você é o que todos gostam, mas ninguém segue. E até que você mude essa chave, vai continuar sendo só o enfeite social da sala, uma presença agradável, mas irrelevante. Está na hora de calar o palhaço dentro de você, de trocar o riso fácil pelo silêncio que impõe, de ser lembrado não pelo carisma, mas pela consequência que sua presença traz. Porque no fim do dia, o bobo da corte diverte, mas o rei é quem manda. Ato 1. A construção do palhaço corporativo. Você virou o que mais temia, o palhaço simpático do escritório. Desde a escola, você percebeu rápido uma coisa: se fizesse os outros rirem, ninguém te batia. Ninguém zombava de quem fazia os outros sorrirem. O riso virou sua armadura. E você cresceu acreditando que esse truque ia funcionar para sempre. Só que agora, no mundo adulto, ele te cobra caro. Você virou especialista em aliviar o ambiente, mas amador em comandar. Você troca presença por palhaçada, liderança por leveza, respeito por aprovação. Tudo isso por um medo que você não admite. O medo de parecer arrogante, de incomodar, de ser rejeitado. E assim você se esconde atrás da máscara do cara legal. Um personagem conveniente que todo mundo adora, porque você não ameaça ninguém. Você é seguro, controlável e inofensivo. Enquanto você entretém, eles decidem. Enquanto você acalma os ânimos, eles articulam. Enquanto você é querido, eles são temidos. Você busca aceitação. Eles buscam poder. A cultura do escritório ama sua leveza porque ela garante uma coisa: que você nunca vai subir. Você não assusta, não exige, não impõe. Então é ótimo ter por perto, para rir, para fazer a galera gostar, mas não para liderar. A verdade, o excesso de riso é a capa dos fracos, dos que não querem ser odiados, dos que foram ensinados a serem fofos, em vez de serem temidos. E você caiu direitinho nisso. Transformou uma defesa de infância em identidade de adulto. E agora vive sorrindo, enquanto o mundo te ignora. Tá na hora de parar de se sabotar com esse personagem. Porque ninguém segue o palhaço.
Só ri dele. Ato 2. O que eles realmente pensam de você. Eles gostam de você. Mas é só isso. Gostam. Eles riem das suas piadas, te chamam para o café, te colocam no grupo do WhatsApp, mas nunca te chamam para decidir, nunca te chamam para resolver. E sabe por quê? Porque eles não te temem. No jogo real, o jogo do poder, gostar é irrelevante. Quem não é temido é usado. Você acha que está bem relacionado porque está sempre incluso, mas não percebe que a sua presença é decorativa. Você está presente, mas não é essencial. Está na roda, mas não é ouvido. Falam com você, mas nunca sobre o que realmente importa. Eles te escutam, mas não te consultam. Eles te respeitam como se respeita um animador de festa, com um sorriso no rosto e indiferença na alma. Você virou leve. Leve demais, leve a ponto de não ter peso, leve a ponto de ser carregado pela maré dos outros, sem direção própria. Sua leveza, que você achava ser uma virtude, virou seu cativeiro. Eles já sabem que você não vai causar tensão, que não vai bancar uma opinião impopular, que não vai impor nada. E é exatamente por isso que você continua no mesmo lugar, gostado, bem visto e completamente descartável. Você não impõe presença, você não altera o ar da sala quando entra. Você é inofensivo e por isso não é levado a sério. O respeito que importa vem do peso e o seu, hoje, é zero, porque você tentou ser leve para ser aceito. E foi aceito, sim. Aceito como peça neutra, como peão, como fundo de cena. Enquanto isso, os que são temidos moldam o ambiente. Dizem menos, mas decidem mais. Eles têm o que você não tem: densidade. E até que você entenda isso, vai continuar sendo o favorito dos cafés, mas nunca da sala de comando. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. Simpatia é moeda fraca na guerra da influência. Você ainda acha que o mundo corporativo é um clube de amigos? Acha que ser querido é o caminho para subir? Acha que se for simpático o suficiente, alguém vai te puxar para cima? Acorda! O mundo corporativo é uma guerra educada, uma selva de blazer. Todo mundo sorri, mas poucos hesitam em passar por cima. A diferença é que fazem isso em silêncio, com linguagem cordial e faca nos bastidores. E nesse teatro, aquele que todo mundo ama geralmente é o que ninguém leva em conta. Sabe por quê? Porque a simpatia em excesso comunica uma coisa: falta de ambição, falta de força, falta de intenção. Você está sempre sorrindo, sempre leve, sempre legal, mas ninguém acredita que você suportaria matar. E na guerra da influência, se você não é perigoso, você é substituível. Você quer subir, mas tem medo de gerar tensão. Quer liderar, mas foge do conflito. Quer respeito, mas não impõe presença. Você vive tentando equilibrar tudo para não ser odiado e, no processo, também não é respeitado. O que você não entendeu ainda é simples. A escada do poder não é feita de risadas. Ela é feita de tensão, estratégia e frieza. Você não sobe por ser querido, você sobe por ser lembrado. E quem é lembrado de verdade não é o das piadinhas, é o do silêncio que pesa. É aquele que, quando sai da sala, os outros dizem:
Com ele não se brinca. Com ele o jogo muda. Você quer influência? Então pare de tentar ser amado e comece a construir autoridade, porque quem tenta agradar todo mundo acaba como ninguém. Comenta aí, não sou mais o palhaço da empresa. Grava isso, marca o dia, declara o fim do seu teatro. Porque só quando o palhaço morre é que o estrategista nasce. Ato 4. A psicologia oculta do cara legal. Você não é gente boa. Você é condicionado, treinado desde cedo a buscar aceitação para não ser abandonado. O que você chama de boa energia é só uma tática desesperada para evitar rejeição. Você aprendeu a ser agradável como quem aprende a se camuflar numa selva hostil. Não por amor aos outros, mas por pavor de ser deixado de lado. Você teme impor, porque no fundo acha que se alguém te odiar vai te excluir. Então, prefere ser neutro, fofinho, inofensivo e por isso mesmo, irrelevante. A verdade é dura. O cara legal que todo mundo ama geralmente morre pobre e esquecido. Ele agrada a todo mundo, mas ninguém o segue. Ele faz tudo certo, mas nunca conquista território, porque nunca mostrou dente, nunca fez ninguém sentir um limite, nunca fez o ar pesar quando falou. Você quer respeito? Aprenda isso. Sem espada, sua bondade não vale nada. Bondade sem força é servidão. Generosidade sem limite é autoabandono. Você não precisa virar um monstro, mas precisa ser perigoso. O verdadeiro líder é generoso com limite e bondoso com espada. Quem impõe território é lembrado. Quem tenta manter o clima leve é esquecido assim que sai da sala. Enquanto você mede palavras para não ofender, os reais jogadores falam menos e impõem mais. Eles marcam posição com postura, com tom de voz, com presença. Você pode continuar sendo o legalzão, mas lembre-se, ser querido demais é o jeito mais rápido de nunca ser levado a sério. E se você acha tudo isso pesado demais, é porque ainda está preso no medo de desagradar. Mas eu vou te dar a chave que te liberta. O temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Enquanto você viver com medo de desagradar, será manipulado por todos. Quando parar de temer o homem, ninguém mais poderá te controlar. Esse é o começo da liderança real. Ato 5. O jogo oculto do escritório. Você acha que trabalha numa empresa, mas o que você realmente faz parte é de um tabuleiro. Existe uma hierarquia invisível que ninguém fala sobre, mas todo mundo sente. Um teatro educado, cheio de regras não ditas, onde o que vale não é o cargo no crachá, é o poder nas entrelinhas. E dentro desse jogo oculto, você não é jogador. Você é entretenimento. Eles te tratam bem, te chamam para resenha, te incluem nos grupos, mas observe com frieza. Eles nunca te promovem, nunca te colocam nas reuniões-chave, nunca te dão algo que gere consequência real. Sabe por quê? Porque você cumpre um papel. O cara leve, o da boa energia, o que ajuda o clima da equipe, mas não o que impõe rumo. Enquanto você participa da resenha, ri das piadas e faz parte do cafezinho, outros dominam a política interna com estratégia silenciosa. Eles não são os mais falantes, são os mais posicionados. O cara do cafezinho jamais vira diretor, porque no final as promoções não são meritocráticas, são políticas. E você não joga o jogo. Você acredita que basta fazer um bom trabalho para subir, mas a realidade é outra. Quem sobe não é o mais amado, é o mais temido e respeitado. O jogo real se move por influência, articulação e percepção, não por esforço cego.
Você pode trabalhar o dobro dos outros e continuar onde está, porque não é visto como peça de decisão. Você é visto como adereço, agradável, funcional, mas nunca decisivo. E enquanto você tenta ser aceito, alguém ao seu lado está movendo peças, negociando alianças, plantando influência e subindo pelas sombras enquanto você se diverte com a galera. Toda empresa é um tabuleiro, e você está fazendo graça, enquanto os verdadeiros jogadores avançam. O jogo está acontecendo. A única pergunta é: você vai continuar distraído ou vai finalmente entrar na partida? Ato 6. Como homens de respeito se posicionam. Você quer ser respeitado? Então pare de agir como um palhaço sociável e comece a observar como os homens de respeito se comportam. Eles falam pouco, mas cada palavra pesa. Não desperdiçam voz, não comentam tudo. E quando falam, o ambiente muda. Porque o silêncio que precede suas palavras é mais eloquente que o seu falatório. Eles são cordiais, mas não íntimos de qualquer um. Eles sabem a diferença entre respeito e camaradagem. Não estão preocupados em parecer simpáticos. Estão preocupados em preservar a distância que impõe autoridade. Eles impõem presença. Você nota quando eles entram e quando saem, porque o ambiente se ajusta à postura deles. Eles não precisam elevar o tom. Eles são o tom. Quer saber o que mais cria respeito? Imprevisibilidade. Eles não são sempre acessíveis, sempre fofos, sempre previsíveis. Eles são estratégicos. E isso gera tensão. E tensão, quando bem administrada, gera autoridade. Eles riem, claro, mas jamais riem de si mesmos o tempo todo. Eles não se colocam como piada para parecer gente boa. Eles controlam a própria imagem. Eles sabem que o riso é uma arma e não uma muleta. Eles não pedem permissão. Eles agem com convicção, com presença, com a certeza de que se algo precisa ser feito, eles fazem. Eles sabem o que você ainda está lutando para aceitar. Ser respeitado é infinitamente mais importante que ser querido, porque quem te respeita pode até não gostar de você, mas te considera. Já quem só gosta de você, te convida para o happy hour. E só. O homem de respeito não é o mais falante, é o mais lembrado. Não é o que faz mais piadas, é o que dita o ritmo. Ele não se molda ao ambiente. O ambiente se molda a ele. Você ainda quer ser o mais simpático da sala? Ou finalmente vai se tornar o mais respeitado? Escolha, porque ninguém é as duas coisas por muito tempo. Ato 7. A dor de sair da fantasia. Quando você parar de ser o engraçado, o público vai sumir. As risadas vão cessar. Os convites vão diminuir. Aquelas palmadinhas nas costas vão desaparecer. Você vai se sentir rejeitado. E vai ser mesmo. Por aqueles que só se aproximavam da sua leveza, não da sua essência. Mas nessa rejeição, algo acontece. Você começa a ser percebido. Pela primeira vez, as pessoas vão olhar para você sem o filtro da diversão. Vão notar o tom, a postura, a densidade. Você vai cortar laços. Laços com quem se alimentava da sua energia boa para se manter confortável. Com quem te mantinha por perto para aliviar o ambiente. E te deixava de fora quando o jogo era sério. Você vai descobrir quem você é sem o aplauso, sem o riso imediato, sem o conforto de ser querido. E vai doer. Mas entenda uma coisa com urgência: dor não mata. O que mata é viver o ridículo em silêncio. Ser a piada que ninguém tem coragem de te contar. Ser o legal que todos esquecem quando o assunto é grande. Você vai perder espaço, sim, mas é espaço de distração.
e vai abrir território novo, onde sua palavra pesa, onde sua ausência é sentida, onde sua presença redefine o ambiente. Esse processo não é sobre virar frio, é sobre virar sério, sobre finalmente assumir que o jogo não é sobre agradar, é sobre marcar. Você não precisa virar um robô, mas precisa enterrar o palhaço. A desconstrução do cara legal é solitária, é amarga, mas ela te devolve a única coisa que realmente importa: respeito. E no fim das contas, quem te ama de verdade vai te admirar ainda mais quando perceber que você não vive mais para agradar. Então vá, sinta a dor, corte o teatro, porque depois da rejeição vem a reverência. E essa, meu amigo, não se compra com piada. Ato 8. A reconstrução. De palhaço a líder. A transição começa no detalhe mais subestimado da autoridade. Você aprende a dizer não. Não para o convite desnecessário, não para a piada fora de hora, não para a demanda que te trata como peão. E é ali que sua liderança começa a nascer. Porque a autoridade começa na negativa, e quem não sabe negar, não sabe comandar. Você fala menos, observa mais. Para de preencher o silêncio com bobagem. Começa a entender que o verdadeiro jogo está no que não é dito. Você para de quebrar a tensão com piada e começa a usar a tensão como ferramenta. Você manipula o ambiente. Você percebe o peso das pausas, o impacto de um olhar, o poder de manter o clima denso quando necessário. Você para de agradar e começa a negociar. Sua presença deixa de ser confortável, começa a incomodar. E isso é bom, porque o que incomoda mexe com a hierarquia, mexe com o status das pessoas ao redor. Fazem elas perceber que você não está mais ali só para servir, mas para ocupar espaço. Sua imagem muda. Você cria escassez. Não está mais disponível para qualquer conversa fiada, qualquer reunião que não importa, qualquer gracinha repetida. E escassez, no mundo adulto, gera valor. Você não é mais o palhaço da firma. É o homem que sabe o que quer. E isso assusta, porque mostra que você parou de viver em função do riso dos outros e começou a viver em função do seu destino. Você se torna o tipo de pessoa que não se mede por likes nem sorrisos, mas por decisões e direção. O servo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Provérbios 17, 2. Ou seja, não é quem nasceu com o nome certo que governa, é quem se comporta com sabedoria, limite e visão. Essa é a virada, a reconstrução, a morte do palhaço e o nascimento do líder. Agora a pergunta é: você vai se reconstruir ou continuar sendo piada disfarçada de simpatia? Rasgue sua fantasia de gente boa. Você já entendeu. Enquanto for o alívio cômico do grupo, eles não vão te promover. Você pode ser brilhante, eficiente, até indispensável, mas se for visto como o cara da piada, da leveza, do jeito bom de lidar com tudo, nunca será visto como líder. Porque ser querido não paga contas, ser querido não dá comando, ser querido não constrói legado. Ser querido demais, por muito tempo, só te transforma numa figura decorativa no jogo dos adultos. Você precisa fazer uma escolha brutal: ser amado por todos ou ser seguido por poucos. Porque quem é seguido geralmente não agrada a todo mundo, mas é respeitado, e respeito move estruturas. Tá na hora de parar de fugir do desconforto, de evitar conversas difíceis, de se retrair toda vez que o clima pesa. O desconforto é o portal do respeito. Quem não impõe limite vive engolindo dos outros.
Você não nasceu para ser o bobo da corte no castelo dos outros, para divertir reis que jamais te darão a coroa. Você nasceu para erguer seu próprio trono, mas só se tiver coragem de sair do picadeiro. Existe uma saída sim, mas ela exige uma coisa que poucos estão dispostos a pagar: silêncio, firmeza e sangue emocional. Silêncio para observar e reconstruir sua imagem. Firmeza para suportar o estranhamento que virá quando parar de ser o engraçadinho. E sangue emocional para enterrar o personagem que você criou para ser aceito. Hoje, aqui, agora, começa a virada. Chega de ser o alívio dos outros, chega de buscar aprovação, chega de se sabotar com esse rótulo de gente boa. Rasgue essa fantasia. Ela te protegeu até aqui, mas agora te aprisiona. Mate o palhaço, nasça o homem. Porque o mundo já está cheio de simpáticos inofensivos. O que falta, e sempre faltará, é gente com presença, direção e peso. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina. De algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.